Anticânone, literatura em Pernambuco a partir do século XX, foi o meu livro seguinte. Anticânone é um apanhado de todos os estudos que eu fiz sobre autores pernambucanos, mesmo que tenham saído daqui jovens, como é o caso de Nelson Rodrigues, ou outros que moram aqui, Raimundo Carreiro, Luzilá Gonçalves Ferreira, Gilvan Lemos, outros que já faleceram, Mauro Mota, Joaquim Cardoso, Ascenso Ferreira, pessoas assim da literatura dita marginal, como Miró e outros poetas assim. Então eu trabalho com romancistas e poetas pernambucanos, mas também abordo pessoas como, por exemplo, Ariano Suassuna, o paraibano Ariano Suassuna. Eu faço um estudo sobre a Pedra do Reino e sobre algumas peças do Ariano Suassuna. Mais uma vez é ao lado do professor de Moisés. Só que eu resolvi chamar Anticânone. Cânone é a lista dos melhores. E o meu é Anticânone, porque não era minha intenção colocar os melhores, era apenas os mais conhecidos. Carlos Pena Filho e tantos outros. Então eu elenquei alguns autores e fiz um estudo sobre eles. Esse estudo, é claro que tem a minha marca, que é a marca da contextualização e essa espécie de teoria que eu criei para escrever as minhas coisas, não é? Que é bombardear um objeto de estudo por todos os ângulos que seja possível, todos os ângulos possíveis. Então, eu sempre faço isso, eu pego o meu objeto de estudo e olho por todos os ângulos. Eu evito o que se chama na academia de conflito psicológico, conflito epistemológico. Conflito epistemológico é quando você pega teóricos que se contradizem, que uma teoria de um esbarra, não tem nada a ver com a teoria do outro. Eu não chego a esse ponto, mas eu gosto muito de atacar um objeto de estudo por diversos ângulos, sabe? Fazer tipo teatro dele, teatro de arena, observá-lo por todos os lados, inclusive por cima, por baixo, por dentro, por fora. E eu uso isso nos meus estudos, assim. Claro que tem muita coisa, porque eu quero pegar o maior número de alunos possível, não só os alunos, meus alunos da universidade, da faculdade, mas também os meus alunos de ensino médio, né? Nessa época eu trabalhava com um cursinho ainda, então todos aqueles alunos, né? Então o Anticânone, ele é um pouco resultado disso. Pequena História da Literatura Brasileira é um manual de literatura. Eu sempre escrevia todo ano cadernos para os meus alunos. Então eu ficava com tanta pena, porque dá um trabalho para você escrever danado, não é? É na verdade um livro que você escreve. Então eu peguei um desses cadernos meus e editei e resolvi, mais uma vez, com um toque de ironia, chamar Pequena História da Literatura Brasileira. Porque é pequena história. Não é porque a literatura brasileira tem uma pequena história, é porque a minha visão, que eu acho assim, tantos teóricos, tantas pessoas que já se debruçam, né? Tem pessoas que escrevem para o ensino médio, por exemplo, Cereja, não é? Nicola, tanta gente que escreve manuais de literatura para o ensino médio. Tem aquele Massou Moisés também, que é uma espécie de ensino médio para a universidade, né? Todo mundo se apoia ainda muito em Massou Moisés. Tem os grandes, tem Alfredo Bose, não é? Enfim, o meu não, o meu é uma coisa simples. Eu selecionei alguns textos e fiz esse apanhado de 500 anos de história da literatura brasileira. Chama-se Pequena História, não por desrespeito à literatura brasileira, mas porque eu não me aprofundei muito. É um livro de 230 páginas, mais ou menos, então não tem muitas ilustrações. E no final eu ainda quis colocar um pouco, uma espécie de apêndice à literatura pernambucana, que eu ainda acho, tirando Manuel Bandeira e João Cabral, né, os outros são tão assim ainda, tão
ausentes desses manuais de literatura nacionais que são feitos no Sudeste, né, Rio, São Paulo, e sempre deixa um pouco de banda essas revoluções aqui. Mas o Pequena História da Literatura Brasileira surgiu, mais uma vez, dessa ânsia de não deletar alguns arquivos e tê-los de maneira mais material, impressos em forma de livro. E mais uma vez um livrozinho que fica em pé. Eu gosto muito disso. Agora eu sou muito relaxado em relação a isso, assim. Às vezes o livro vai se acabando. Eu sempre guardo pelo menos um para mim, não é? E não sei que fim eles levam, também não me interessa. Eles cumpriram a finalidade deles no momento em que eles foram publicados. O Pequena História da Literatura Brasileira teve um lançamento pífio, completamente pífio. Foi na última Bienal, do livro, já nem sei mais, eu fui numa feira de livros aqui, porque tem dois eventos aqui, não é? Tem uma feira de livros e tem a Bienal, foi na Bienal. Foi pífio, assim, eu não programei, eu não fiz convites, eu não queria fazer isso, porque aquilo eu fiz para um curso que eu estava dando de literatura e eles praticamente cumpriu a função dele, dei muito de presente de Natal também, não é? Pronto, é um livro meu, esse não teve pretensão nenhuma, foi só de registro, essa foi a bibliografia do senhor Moisés.